São 14h33, estamos de regresso para a quinta parte deste Notícias na Hora e ao meu lado já tenho Hugo Gonçalves, o nosso comentador residente, que vai escrutinar na minha companhia alguns temas que têm marcado a atualidade. Boa tarde, Hugo. Começo por um tema que marcou a semana passada. Na quinta-feira foram abolidas as portagens nas ex-SCUT. Tanto PSD como CDS votaram contra esta medida. Porquê? Ora, muito boa tarde, Ana, muito boa tarde aos nossos espectadores. Porquê? Acima de tudo, acho que se trata não do governo não querer que os portugueses não paguem mais taxas, pelo contrário, acho que a ideia do governo com que se apresentou e inclusivamente nas medidas que já nos vão chegando, por exemplo, a questão da redução do IRS, o governo não tem qualquer tipo de gosto em que os portugueses paguem taxas por tudo. Isso foi no governo de António Costa que até para se morrer se paga taxa. Tivemos a questão também de para se ter sol em casa também se paga taxa, consoante as faces que tinham as casas pagavam um imposto extra. Portanto, o governo não tem qualquer tipo de interesse em que os portugueses paguem mais taxas. No entanto, o governo tem uma coisa, que é responsabilidade. E essa responsabilidade leva a que uma medida como estas não seja tomada de ânimo leve. Se formos a ver, não estamos propriamente numa altura para entrarmos nestes experimentalismos e nestas medidas abruptas. Só para termos aqui um contexto, foi feito o estudo, toda a gente conhece os 3 mil milhões que foram injetados na TAP e o rombo que isso fez nas finanças públicas. Só para termos uma noção, esta medida que foi aprovada, que não extinguiu todas as SCUTs, Certo. todas as ex-SCUTs, neste caso, foi apenas as do interior e da região do Algarve, tem um impacto até 2040 de 4,3 mil milhões de euros. Portanto, ainda é um valor superior àquele que estava em causa. Hugo, então será um valor que, no entender do atual governo, iria fazer falta face às despesas de governação? Nós vivemos num país em que todo o dinheiro faz falta, seja para implementar reformas, seja para investir, seja quer a nível da investigação científica, quer a nível da educação, quer a nível das Forças Armadas, quer a nível das Forças de Segurança. O que não falta é sítio onde investir. Agora, tem que se fazer escolhas, tem, acima de tudo, que ser responsável e não se querer tudo e não se ter posições como alguns líderes partidários e alguns deputados tiveram. Leu-se muito por parte dos outros partidos que votaram a favor que, por exemplo, o governo só votou contra porque esta foi uma proposta apresentada pelo Partido Socialista. Não considero que tenha sido ter sido apresentada pelo Partido Socialista. O governo tem um plano com as suas especificidades, com as suas prioridades e, independentemente de tudo, nós vimos ao longo dos últimos dias, principalmente as associações mais ligadas à ferrovia, muito descontentes com esta medida e simplesmente esta não era uma medida, pelo menos para agora, que fosse a prioridade do governo. Obviamente que isto altera os planos daquilo que seria o que estava planeado, passou à redundância, pelo governo do PSD-CDS, e portanto vai ser necessária aqui alguma ginástica e alguma flexibilidade orçamental, que pronto, tal como disse, não estamos a falar aqui de questões que estão em causa. Mas acima de tudo, eu acho que o problema, mais do que estar no orçamento e aquilo que nos deve preocupar mais, é sim a forma como a coisa se desenrolou e o significado político e as leituras que se podem fazer desta situação. Um voto contra, sobretudo, a ter em conta o orçamento de Estado. E sem dúvida, nós neste momento não estamos. Nós ainda estamos a receber algum impacto daquilo que foi a recessão económica durante a altura da Covid. Temos ou pelo menos o governo apresentou um cenário macroeconómico favorável, crescente, mas crescente não significa que tenha a ser tudo
no imediato. Recordo-me agora, por exemplo, a questão dos professores, que vamos falar um bocadinho mais à frente, que foi também tema do espaço documentário de ontem do secretário-geral do Partido Socialista. A questão dos professores também vai ser uma coisa faseada, porque o dinheiro não aparece, não cresce nas árvores. E, acima de tudo, o governo tem demonstrado que é responsável, que quer fazer as coisas de forma sustentável e progressiva, acima de tudo. Outro assunto que está na ordem do dia e a marcar a atualidade é o facto de um grupo de 6 homens munidos de bastões que invadiu uma habitação e agrediu imigrantes argelinos. Isto está tudo aqui em causa. Está em causa a segurança. Temos o Presidente da Câmara do Porto a descartar uma posição de responsabilidade relativamente à responsabilidade. O que é que está a acontecer, Hugo? O que está a acontecer é que vivemos tempos, não diria estranhos, eu acho que é mesmo perigosos. E o perigo não está nos imigrantes e nas pessoas que vêm procurar uma vida melhor. Não compreendo de que forma é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto poderia ter qualquer tipo de responsabilidade. Eu acho que a Câmara Municipal ou a Polícia Municipal não têm competências para andar a fazer este tipo de segurança e assegurar que este tipo de situações não acontecem. Nós temos as nossas forças de segurança, temos também os nossos serviços de inteligência e que possivelmente poderiam ter previsto ou não aqui esta situação, mas acho que o mais importante nesta questão é o facto de que houve quase unânime ação por parte dos líderes partidários de condenação de forma muito célere. Isso é um ponto positivo, mas tenho a destacar aqui duas posições que me deixam um bocadinho preocupado. Duas posições que, à partida, estão em extremos opostos, mas que têm os seus pontos que se unem. Em primeiro lugar, temos a questão da coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que, lá está, embora o partido esteja muito conotado com estas questões, com a proximidade a associações, nomeadamente o SOS Racismo, não deixa nas suas declarações de termos aqui uma espécie de um oportunismo político. Diz a própria que este tipo de situações, e atenção, deste aspecto não estou a discordar, simplesmente não concordo com o timing e com a oportunidade em que estas declarações foram feitas. Temos efetivamente no Parlamento uma força que eu não lhe chamaria como ela, que despoleta o ódio, mas que efetivamente se alimenta assim de casos e de emoções menos positivas. E que acaba por trazer para cima da mesa, às vezes, estes cenários de violência. Efetivamente, o Chega, depois também nas suas declarações, e este é o segundo partido que eu gostaria de dar nota, acaba por passar uma mensagem muito estranha. Passa uma mensagem muito estranha porque, de certa forma, não dizendo com as palavras todas, mas dando a entender, que acaba por desvalorizar, não diria desvalorizar, mas pelo menos desculpar os autores deste crime hediondo, passando as culpas para o governo, que está em funções há 30 dias, ou não sei se o objetivo era passar para o governo anterior, mas que também já está em gestão desde novembro do ano passado, relativamente a querer reafirmar a sua agenda no que toca ao tema da imigração. Parece-me também aqui um oportunismo, uma coisa muito feia. Fala muito André Ventura nessas suas declarações sobre o facto de que há um clima de insegurança por causa desta vaga de imigração que temos em Portugal. Mas eu acho que o maior contributo que se pode dar para uma sensação de insegurança é o facto de termos um líder partidário que representa 50 deputados na Assembleia da República constantemente a falar sobre essa sensação de insegurança.
Eu não acredito, não tenho propriamente os dados comigo para confirmar se há efetivamente um aumento da criminalidade em Portugal e que essa criminalidade esteja diretamente relacionada com essa imigração. Agora, uma coisa eu sei, se termos uma figura pública constantemente a dizer as pessoas sentem-se inseguras, as pessoas sentem-se inseguras, as pessoas sentem-se inseguras, é inevitável que mais cedo ou mais tarde as pessoas fiquem pelo menos de pé atrás. Portanto, mais do que a imigração, quem contribui para essa sensação de insegurança é André Ventura. E, portanto, não percebo. Quer dizer, acho que já conhecemos todos que era a forma de atuar do Chega, mas voltando também aqui um bocadinho atrás, relativamente à questão do Bloco de Esquerda, que também me fez um bocadinho de confusão, não sei se tu e os nossos espectadores repararam, passaram nas notícias em duas peças jornalísticas, uma relativamente à questão das scouts e outra relativamente a esta questão do racismo. E nas declarações de Mariana Mortágua, o que nós verificamos é que as suas declarações relativamente a um tema e relativamente ao outro foram feitas no mesmo ambiente. Portanto, percebe-se perfeitamente que é o mesmo fundo, as mesmas pessoas atrás. Portanto, foram declarações que foram feitas uma a seguir à outra. E eu não deixei de considerar um bocadinho irónico, chamemos-lhe assim, que no momento Mariana Mortágua está a dizer que não houve qualquer tipo de coligação negativa relativamente à situação da aprovação da extinção das ex-scouts no interior e no Algarve, que aquilo não foi uma coligação negativa, que foi a democracia a funcionar. Mas logo a seguir ou imediatamente antes diz que estas situações acontecem porque existem 50 deputados que contribuem para o espalhar do ódio e esse ódio que gera a violência. Mas então vamos lá ver. A democracia serve para umas coisas, já não serve para outras. Há aqui um aproveitar, um contrassenso também, mas um aproveitar destas situações. A democracia e os valores servem. A mensagem que passam é que servem quando... Uma justificativa, não? Quando batem com as nossas agendas. E depois é normal que partidos como o Chega cresçam quando as pessoas se apercebem destas incoerências. Ou é, ou não é. Ou se aceita... A desacreditação na política. Exatamente. Vamos continuar na política, a analisar a entrevista que o Pedro Nuno Santos deu ontem à SIC e à SIC Notícias. Pedro Nuno Santos tem uma declaração que suscitou aqui algum interesse e está a dar que falar, que foi o facto de ele dizer não se pode pedir ao Partido Socialista que se anule, uma vez que só tem menos 2 deputados do que a Aliança Democrática. Sem dúvida. Nesta análise sobre estas declarações de Pedro Nuno Santos, eu confesso que não tive, foi ontem, não tive a possibilidade de acompanhar todos os comentários políticos que foram feitos, acompanhei alguns. Mas é uma análise que com certeza dará para continuarmos. Sem dúvida, isto vai... Para o próximo comentário, porque foram abordados muitos temas. Foi uma entrevista muito intensa. E a avaliação dos comentadores, pelo menos dos que eu vi, houve um espaço de comentário logo imediatamente a seguir ao fim da entrevista com a Nelma na SIC Notícias, e a visão e a percepção que se tem é que foi uma entrevista muito positiva, com uma grande imagem de Pedro Nuno Santos. E, efetivamente, Pedro Nuno Santos esteve muito bem na afirmação da sua agenda, demonstrou uma boa postura. Agora, há aqui algumas coisas que me fazem alguma confusão. Em primeiro lugar, Pedro Nuno Santos demonstra-se como um grande estadista, como um grande defensor de Portugal, quando diz que não vai ser uma força de bloqueio. Não diz que vai ser uma força de bloqueio, mas dá a entender que não vai ser uma força de bloqueio e que está disposto a fazer pactos de regime com o governo da AD, no sentido destas matérias que são orçamentalmente mais complicadas, nomeadamente a questão dos professores que tínhamos falado há pouco. Mas ele fala disto como se estivesse a falar do memorando da Troika. É que nós estamos a falar de questões que são orçamentalmente difíceis e que é importante, efetivamente, haver uma negociação e um acordar relativamente a como é que as coisas vão ser feitas das duas principais forças políticas no Parlamento, mas não estamos a falar de medidas eleitoralmente simpáticas. Não estamos a falar de coisas muito difíceis. Portanto,
Pedro Nuno Santos parece que passa aqui uma imagem de um patriota que está a fazer um grande sacrifício, quando na realidade o que ele quer é ter o PS e o seu nome junto de uma medida que será positiva para os portugueses, do ponto de vista económico, neste caso dos professores, para que os louros de quem efetivamente faz as negociações com as entidades sindicais, de quem efetivamente está a fazer o trabalho, não seja só para o governo dar estes louros. Portanto, fiquei assim um bocadinho reticente relativamente a esta situação. Outro ponto que também achei relevante foi o facto de dizer que o governo não negocia. Diz que defende-se que não houve nenhuma coligação negativa, simplesmente o governo é que não fala com as forças políticas que estão no Parlamento e que não se deixa condicionar. Ele depois, logo a seguir às declarações que referiste, diz que não se vai deixar de condicionar por quem é que vota com com as medidas do Partido Socialista. Bem, vamos fazer uma matemática simples. As medidas do Partido Socialista ou da esquerda em geral só são aprovadas num de dois cenários, que é ou com o aval da AD ou com o aval do Chega. Portanto, toda e qualquer iniciativa parlamentar ou legislativa, neste caso, que parta do Partido Socialista, tem dois cenários possíveis. Ou é só política de espetáculo, como na última legislatura vimos as constantes moções de censura de André Ventura ao governo de António Costa, quando o Partido Socialista tinha maioria no Parlamento. Portanto, aquilo nunca na vida passava. Ou então, aquilo que acontece é que estava na expectativa que o Chega aprovasse essas medidas. E eu digo isto... O que aconteceu, por exemplo, agora com a abolição das escute... Exatamente. Das portagens. Exatamente. Portanto, e atenção, eu já não estou a colocar aqui um terceiro cenário, que é a possibilidade do Partido Socialista ter secretamente feito um acordo com o Chega antes disto ser levado a Parlamento. Mas Pedro Nuno Santos referiu ontem que o Partido Socialista não aprova nenhuma medida ao lado do Chega ou nenhuma medida com o Chega. Ele frisou várias vezes isso durante a entrevista. Frisou isso várias vezes, mas aquilo que se passa ao telemóvel quando as câmaras estão em off, ninguém sabe, só os próprios. Por exemplo, soubemos depois desta situação que o Hugo Soares tentou entrar em contacto com o líder da bancada parlamentar, ou foi mesmo com o André Ventura, relativamente a questões de legislação, com o Chega, que o Chega aceitou, mas depois rasgou o acordo. Portanto, nós só sabemos disto depois. E foi porque correu mal. Este tipo de acordos são normais. Aí sim é a democracia a funcionar. Mas nós nunca temos provas. Então, acredita que a ação do Partido Socialista, tanto como a ação do Chega, está condicionada uma pela outra? Eu acho que eles são os parceiros ideais para uma agenda comum, que é a destruição daquilo que são os partidos que integram neste governo da AD. O Chega tem todo o interesse no próximo... o Chega está a fazer um subir de uma escada, de uma escadaria. De grau a degrau, neste momento já tem uma forte implementação parlamentar. O próximo passo é ser o principal partido da oposição. E para ser o principal partido da oposição tem que fazer aquilo que tem feito ao longo dos últimos anos, que é destruir o PSD. Quase conseguiu com o CDS, agora voltou à Assembleia da República, mas o objetivo é muito simples. Até porque vê-se, as principais caras do Chega são ex-militantes de outros partidos, nomeadamente quer do PSD, quer do CDS, que os vai buscar depois de destruir aos poucos aquele que é a credibilidade e o eleitorado destes dois partidos mais tradicionais. E, portanto, aquilo que nós temos aqui em causa é uma espécie de uma hipocrisia de Pedro Nuno Santos, porque, por um lado, critica o governo por não negociar com os outros partidos, sendo neste caso, a força política que está no governo. Mas, em simultâneo, apresenta uma medida para o Parlamento sem ele ter falado antes com o partido que lhe poderia, o partido moderado, ou a força política moderada, que lhe poderia dar a possibilidade de aprovar. Portanto, fica aqui sempre no ar se há ou não conversações no escuro
entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, ou então simplesmente manda o barra à parede e espera que o Chega, dentro da sua agenda de querer destruir o PSD, ajude a aprovar, porque, e eu trouxe aqui um tweet de Pedro Frazão, que é um dos parlamentares mais visíveis e mediáticos do Chega, em que ele nos diz, relativamente à questão das scouts, não é não, agora aguentem-se. Ministro Sarmento agora trabalha para nós, começa a fazer as contas às portagens scout que acabamos de abolir no Parlamento. Portanto, epá, isto, o Chega define-se como um partido muito patriótico, mas, no entanto, não tem qualquer tipo de interesse ou de querer proteger Portugal de um possível desfalque orçamental. Não interessa. Querem é. Se o governo nos diz que não é não, e o André Ventura referiu isto de forma muito firme quando fez as suas declarações no final da semana passada. Não é não, agora aguentem-se. É uma mensagem que o Chega está agora a passar. Ou seja, nós temos aqui uma vingança que vai permitir, por um lado, ao Partido Socialista de implementar a sua agenda e, ao mesmo tempo, de querer descredibilizar o governo da AD. Portanto, é incontornável. O Partido Socialista e o Chega são aliados políticos. Pedro Nuno Santos referiu também ontem que o governo, o atual executivo de Luís Montenegro, teve o pior arranque da história. Tem havido muitas críticas, ouve-se muita gente a falar acerca deste primeiro mês de governação. O que é que o considera? Eu concordo plenamente com Pedro Nuno Santos. O governo da AD teve o pior arranque possível que podia ter. Se calhar discordamos nos motivos. Teve o pior arranque possível quando chega ao governo, descobre que afinal o sustento orçamental era puramente fictício, que houve dinheiro dos fundos de pensões a comprarem dívida pública, que houve vários investimentos que foram feitos mesmo depois, inclusivamente contratos que foram assinados no dia praticamente, salvo erro, anterior até à tomada de posse do governo. Portanto, não podia ter um começo pior. O Partido Socialista, a partir do momento que percebeu que havia a possibilidade de perder as eleições, além de andar com estes joguetes, com estas... eu não lhe queria chamar maroscas financeiras, mas quase, é o termo que me ocorre, para ficar bem na fotografia. E depois, quem vier por trás, que fecha a porta. Portanto, sim, o governo da AD teve o pior arranque possível, mas não por culpa própria. Vimos já a negociar com profissionais de saúde. Temos Montenegro muito preocupado, porque isso sim é uma grande preocupação, que os fundos da União Europeia sejam implementados o mais rapidamente possível. Está a fazer esforços nesse sentido. Está preocupado agora também em gerir esta situação que lhe caiu no colo. Portanto, o Pedro Nuno Santos disse durante a entrevista que o governo parece que está contra tudo e contra todos. Não, não. O governo está rodeado de toda a gente que quer que este projeto falhe e que não tem qualquer tipo de problemas, que Portugal seja afetado, Portugal e os portugueses sejam afetados por este tipo de situações. Há falta de responsabilidade política no Parlamento. Hugo, e avaliar um mês não considera que seja um curto período para ser avaliado e criticado da forma que está a ser? Eu acho que 30 dias é muito curto para se fazer efetivamente essas avaliações. Principalmente, sendo neste estado, haver uma perspectiva e uma ideia pública e uma ideia dos partidos que está tudo até relativamente bem, mas depois como se costuma dizer, cada sachadela a sua minhoca. Vai-se descobrindo um caso aqui e acolá que complica as contas do Estado e desta governabilidade da AD. Hugo, temos apenas 2 minutinhos de antena. Claro. Há algum dos temas que trouxe que prefira abordar? Vou fazer então notas praticamente telegráficas. Tivemos ontem no Queimódromo uma medida muito inovadora, chamar-lhe-ia, o Conselho Municipal da Juventude, que, tanto quanto sei, foi muito participado. Tivemos mais de 70 jovens do Conselho nesta reunião, portanto, sem dúvida que esta
política de aproximação do Executivo da Câmara para com os jovens está de parabéns e, portanto, a Câmara Municipal do Porto e, em especial, a Vereadora da Juventude, Catarina Araújo, estão de parabéns com esta iniciativa, a repetir. Depois, uma nota muito breve relativamente a um tema que foi abordado pelo comentador Luís Marques Mendes neste domingo, que é o projeto da Escola de Alcácer do Sal sobre aproximar a Europa e a política da Europa dos jovens, das crianças. Portanto, vamos lhe chamar jovens porque é no secundário. Aquilo que acontece é que é uma excelente iniciativa, principalmente tendo em conta as taxas de absorção que temos, e já sabemos que muitas das coisas partem, seja a nível vimos há uns anos a questão de reciclar, como é que nasceu essa vontade e essa necessidade nos mais velhos? Foi porque as crianças trouxeram esses ensinamentos para casa e, portanto, este é uma excelente medida, um excelente plano, um excelente projeto. Agora, podemos dar o próximo passo. Termos mais escolas, além da educação para a Europa, termos uma educação para a política no geral. Muito obrigada, Hugo. Obrigada por ter estado connosco nesta quinta e última parte. Vemo-nos então para a próxima semana. Obrigada. Despeço-me assim deste Notícia na Hora de hoje, com o comentário do nosso comentador político residente, Hugo Gonçalves. Assim, peço-lhe que se mantenha sempre informado com tudo o que se passa na região, no país, tudo o que se passa ao seu redor. Estou de regresso amanhã à antena do Novo Canal.